Nós que estamos acompanhando essa saga do povo de Deus, a saga de Davi, agora instituído legitimamente rei sobre Israel. Nós vimos aqui na quinta-feira passada o momento em que o reino de Israel, o reino de Deus, ele fica unificado. Nós sabemos que Davi era rei apenas sobre Judá. Foi feita toda foi arquitetada toda uma história para que Isbosete fosse rei sobre Israel. Mas aí nós vimos aquela sucessão de assassinatos, aquela sucessão de tramas e de dificuldades pela qual o começo do reinado de Davi passou. E aqui chegou o momento em que o reino de fato foi unificado, e Davi então pôde reinar sobre todo Israel, sobre todo o povo de Deus. Agora as 12 tribos estavam ali debaixo da autoridade de Davi. E na semana passada a nossa obreira Diana, ela ministrou sobre isso de forma sábia. Falou ali sobre aquele momento em que a Arca da Aliança ela é carregada, aquele momento em que Uzá ele morre, aquele momento em que o Senhor sentencia Mical por não entender a adoração de Davi. E nós vamos entender que o Antigo Testamento, sobretudo o livro de 2 Samuel, muitos dos fatos eles não estão ali descritos em ordem cronológica. Então, há muitos momentos aqui que nós vamos ver que acontecimentos eles não seguem uma linha cronológica. Alguns fatos eles estão aqui em ordens diferentes. Mas nós chegamos aqui nesse momento em que depois que Davi ele vira de fato rei sobre todo o povo de Deus, sobre as 12 tribos, o reino é unificado. Agora Deus ele começa a estabelecer uma aliança perpétua com a casa de Davi. E o tema dessa mensagem hoje, o tema dessa palavra hoje é honra a quem merece honra. E nós vamos ver aqui uma sucessão de honras. Nós vamos ver Deus honrando a Davi, Davi honrando a Deus e Davi honrando a aliança que um dia ele estabeleceu com a casa de Saul. Por isso que eu falo que são 3 capítulos muito bonitos, muito preciosos. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor quer ministrar o nosso coração sobre honra, sobre a importância de nós continuarmos fiéis àquilo que nós temos defendido diante de Deus. Quando nós começamos a leitura aqui do capítulo 7, e ele já começa revelando a aliança do Senhor com Davi, nós começamos aqui com uma informação de que quando Davi já estava ali em seu reinado unificado sobre todo Israel, Judá, sobre as 12 tribos, Davi estava ali em um momento de tranquilidade, um momento em que o seu reino estava prosperando, porque de fato o Senhor era com ele. E Davi tem então uma inclinação em seu coração, e ele começa a lembrar, ele começa a trazer em seu coração um desejo de honrar a Deus. Então ele começa a pensar, ele procura o profeta Natã, e ele revela para Natã um desejo do seu coração. Ele começa a falar: eu moro em um templo, em um palácio feito de cedros, mas o Senhor não tem uma casa. Ele começa a revelar um desejo do coração de preparar uma casa para Deus. E aí o profeta naquele momento ele já vê aquilo como algo bom, e ele fala: Davi, então seja conforme o teu coração, porque o Senhor é contigo. Então obviamente o profeta entendia que se Davi tinha aquele desejo de honrar a Deus com uma casa, com um templo à altura de Deus, digno, é óbvio que aquele não seria um desejo do homem, mas um desejo de fato no qual havia uma aprovação do céu. Só que depois que Davi fala aquilo para Natã, o próprio Deus vem e fala com o profeta, e ele manda um recado para Davi. O versículo 5 ele deixa bem claro isso, quando o Senhor diz: você quer edificar para mim um templo, para minha habitação? Parece até que Deus está achando graça disso. E eu comecei a ler isso, e eu lembrei muito que nós estamos aqui nesse momento com a juventude, trabalhando uma série chamada Eu Sou o Templo. E nós começamos essa série falando exatamente isso, que o Senhor ele não habita em templos feitos pelas mãos de homens. E é engraçado, queridos, porque o desejo do coração de Davi sempre foi honrar o Senhor. Quando ele pensa em edificar uma casa para Deus, eu não vou ousar dizer o que de fato Davi imaginava em seu coração sobre até que ponto se poderia limitar ou definir até onde ia a presença de fato do Pai. Só que quando Davi ele revela esse desejo em seu coração, o próprio Deus fala e manda dizer para Davi: tu tá achando
que tu podes edificar uma casa para mim? Por acaso eu pedi um templo? Quando foi que eu falei que eu precisava de um templo? Quando foi que eu falei que eu necessitava de uma habitação? Percebo que parece que Deus está rejeitando aqui. Só que a verdade é que, e o próprio Deus, Ele deixa claro isso. Quando Ele diz, desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até os dias de hoje, eu não habitei em nenhum templo. Mas eu tenho andado em tenda, em tabernáculo, e em todos os lugares em que andei com os filhos de Israel, por acaso eu disse alguma palavra? Ou seja, eu deixei claro, eu deixei entender que eu precisava de uma estrutura física para habitar? Deus, Ele começa aqui, e isso é muito interessante, porque o tabernáculo ali, Deus está falando sobre o tabernáculo. Desde quando Deus ele tira o povo do Egito, Deus ele pede ali que seja montado um tabernáculo para que a presença pudesse acompanhar do seu povo naquela peregrinação. O tabernáculo não significava que era a casa de Deus, mas o tabernáculo significava a presença de Deus em meio ao povo. Não era sobre a estrutura, era sobre um lugar para que ele pudesse caminhar junto com a nação. Então Deus estava deixando um recado bem claro: eu não posso ser limitado em um templo físico, eu quero estar no meio do meu povo. Quando foi que eu te pedi uma casa? Quando foi que eu deixei claro? E isso fica bem claro para a gente hoje, porque isso fica evidente que às vezes nós temos uma tendência a querer limitar a Deus e de fato construir um templo físico para Deus, e é compreensível aqui a visão de Davi. Davi consegue unificar o templo, eles restauram Jerusalém, eles trazem a arca, que era a arca que manifestava, que carregava a presença de Deus. Então Davi está pensando, mas a arca fica fora, eu preciso de um lugar, vamos montar um santuário, era legítima. Só que Deus estava deixando bem claro: eu não quero ficar limitado em um templo físico, eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero estar no meio de vocês, a minha presença precisa caminhar com vocês. Jerusalém não pode deter a presença do Deus vivo. Um lugar geográfico não pode deter e enclausurar a minha presença. E de fato essa é a mesma noção que precisamos ter hoje. Essa mensagem, ela aponta para aquilo que hoje nós falamos aqui. Hoje o templo de Deus somos nós somos a habitação do Espírito. E nós precisamos entender que, porque muitas das vezes nós temos a compreensão de que nós estamos vindo para cá, para um culto como esse, para adorar a Deus na casa de Deus, mas a casa de Deus sou eu, a casa de Deus é você. Esse culto aqui não pode limitar a presença de Deus. Isso daqui é apenas uma manifestação, é um lugar de encontro, é um lugar onde Ele desce de uma forma diferente. Mas aonde nós estivermos, nós somos o templo, a habitação do Pai. Então nós não podemos limitar. É válido estar aqui. E a Bíblia defende: não abandone a vossa congregação, como é costume de muitos. Porque o congregar, ele é vital para que a gente possa frutificar, e que a gente possa ser sarado, curado. A comunhão, a mesa de comunhão cura. Mas nós precisamos entender que quando nós saímos por aquele portão, nós continuamos sendo o templo de Deus. Então Deus estava deixando claro aqui para Davi: quando foi que eu te pedi uma casa? Eu quero ficar perto de vocês. Eu só queria caminhar com vocês. Só que obviamente Deus entende, aquilo era uma forma de Davi querer honrar a Deus. Assim como nós cuidamos dessa casa física, embora a gente saiba que Ele não habita em templos feitos pelas mãos de homens, mas essa aqui é a casa de Deus. Precisamos honrar e zelar por esse lugar, mas precisamos lembrar o tempo todo que o templo verdadeiro do Senhor é o nosso coração. E é essa casa que nós precisamos adornar todos os dias. É nessa casa que nós precisamos lutar para que a presença dele não venha sair. Porque quando ele estabeleceu o tabernáculo, não foi para que fosse limitado. O tabernáculo era móvel, para onde Israel ia peregrinando, o tabernáculo ia junto. Era uma forma de dizer: eu quero estar no meio de vocês, caminhando com vocês. Então aqui o Senhor, Ele manda esse recado para Davi. Ele deixa bem claro: não foi de fato uma repreensão. Eu imagino Deus falando isso por meio do profeta sorrindo. Quando foi que eu pedi uma casa para vocês? Você não está entendendo, Davi. O meu prazer é habitar no meio do meu povo. Claro que aquele tempo seria uma referência. E ele fala isso quando Davi, com aquele desejo de honrar ao Senhor com a edificação de um templo, Deus fala por meio de Natã a Davi:
Agora diga, meu servo, assim diz o Senhor: eu tirei você das pastagens. Deus começa a lembrar do passado de Davi, do histórico de Davi, para lembrar de onde ele veio e aonde ele estava agora. E Deus começa a trazer aquela trajetória, aquele testemunho. Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu estive contigo. E Deus começa a falar sobre as vitórias que Davi teve. E o interessante é que aqui no versículo 10, percebam que Davi, ele se apresenta a Deus querendo construir um templo. Eu quero construir uma casa para o Senhor. E agora vem Deus, versículo 10, e fala o seguinte: eu prepararei um lugar para o meu povo. Tu quer preparar uma casa para mim, mas sou eu que estou preparando uma morada para vocês. Esse capítulo de 2 Samuel é um dos capítulos mais bonitos de toda a Bíblia. Ele aponta para a eternidade, irmãos. Aqui já aponta aquilo que lá no Novo Testamento vem João falando, que o Senhor está preparando uma habitação para todos nós aqui. A gente vai ver que essas promessas que Deus faz para Davi, elas são uma espécie de continuação das promessas que ele fez a Abraão. Engrandecerei o teu nome, coisas do tipo. Só que aqui nós vamos ver uma parte dessa promessa, ela é concretizada por meio da descendência de Davi, por meio de Salomão. Mas a outra parte ainda vai concretizar. A gente vai entender isso aqui na frente. Mas o Senhor, ele deixa claro que eu prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. Então aqui é um momento em que o Senhor, ele manda falar para Davi: eu te escolhi, eu te separei, eu fui contigo, mas sou eu quem estou preparando uma casa, uma morada para o meu povo. E isso, como eu falei, é um momento, porque Deus, ele vai continuar dizendo aqui no verso 12: quando os teus dias completarem, você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e nele estabelecerei o teu reino. Esse edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Vejamos que Davi, ele manifesta uma vontade de edificar um templo para Deus. Mas Deus está falando aqui: mas não vai ser tu que vai construir esse templo. Eu entendo o desejo do teu coração, mas não é por meio das tuas mãos que esse templo vai ser edificado. Vai ser por meio da tua descendência. E a gente vai ver depois lá na frente que Davi, realmente ele deixa toda a estrutura, ele deixa todos os recursos para que Salomão, ele venha edificar esse templo para o Senhor. Mas aqui a Bíblia está falando sobre o cumprimento dessa promessa. E de fato, por meio de Salomão, essa promessa ela vai se cumprir. Lá na frente, lá em Reis, o próprio Salomão, ele deixa claro: o Senhor não habita em templos feitos pelas mãos de homens. Ele sabe que ele está edificando um templo, mas ele deixa bem claro isso, que nesse templo o Senhor não habitaria, embora fosse a casa dele, que o Senhor não habitaria em templos feitos pelas mãos de homens. E aqui, quando Deus fala sobre um reinado eterno, aqui nós vemos que essa passagem ela aponta para o reinado de Cristo. É uma passagem que aponta para esse príncipe, para esse descanso eterno, para Jesus. E aqui, eu queria até pegar uma passagem que está lá em Lucas 1, só para fazer esse link. Lucas 1, verso 31. Olha o que a Bíblia diz: eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Percebam como há um link, 2 Samuel 7 com Lucas. E aqui esse reino, percebam, só para que fique claro isso,
que essa promessa, ela se concretiza de duas formas. Ela já se cumpriu por meio de Salomão, porque Salomão edificou o templo, Salomão reinou, só que ela também ainda se cumprirá por meio de Cristo. Então, existe essa dualidade aqui, porque o reinado de Salomão não foi para sempre. Só que o reinado de Cristo, ele é para toda a eternidade. Então, é uma promessa que ela tem duas linhas. Por meio de Salomão, ela começou e vai se concretizar nos dias de Cristo. Aqui no verso 18, a palavra diz que quando Davi ele recebe aquela palavra de Deus, de que não seria ele que ia edificar um templo, mas seria a descendência dele. Então Davi ele começa a glorificar o Senhor, ele começa ali a adorar, ele começa a louvar. Então a Bíblia diz que o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso ainda fosse pouco aos teus olhos, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isso é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. O que ainda poderá te dizer Davi? Davi está aqui sem entender, ele está sendo abraçado por uma honra de Deus tão grande, que ele se prostra, ele mesmo não entende. A gente percebe durante a trajetória de Davi, que embora ele já tivesse sido ungido, por muitas vezes, quando ele estava ali naquele momento de perseguição, ele age como se ele nem soubesse que ele seria de fato rei sobre Israel. Ele se pergunta: mas quem sou eu para que o Senhor achasse graça aos meus olhos? Mas quem sou eu para isso e para aquilo? E nesse momento, quando Deus fala para ele, quando Deus revela para ele que é ele quem está preparando uma honra para Davi, não Davi preparando uma honra para Deus por meio de um templo, ele fica extasiado. Ele não entende aquela honra. Se a gente for perceber o histórico de Davi, desde que Davi era menino, a vida de Davi foi honrar a Deus. Obviamente, nós vamos entender que Davi não foi um rei perfeito. Lá para frente nós vamos começar a ver a degradação de Davi como homem pecador, como nós somos, falho. O reinado de Davi foi marcado por assassinatos, por traição. Só que até esse momento aqui, Davi ainda está ali com aquela honra, com aquela integridade consolidada. E ele não entende. Ele olha para Deus e fala: Deus, mas como assim o Senhor está dizendo que sobre a minha casa tu vai honrar a minha casa? Eu não sou digno. É como se ele perguntasse: que tamanha honra é essa para que eu faça parte da tua descendência para sempre? Porque entendam, quando Saul foi instituído rei sobre Israel, o propósito de Deus era que esse rei ele fosse para sempre, a sua descendência, a sua casa. A casa de Saul deveria reinar. Só que quando Saul ele desagrada a Deus e o coração dele se volta para ele mesmo, o Senhor fala o seguinte: eu estou tirando o trono da tua casa, porque eu já escolhi outro segundo o meu coração, e esse reinado será eterno. Davi nem sabia, mas Deus já tinha olhado para Davi nos bastidores, porque Davi tinha um histórico de honra. E geralmente quem honra a Deus, é tão natural ele honrar a Deus que ele nem percebe que ele está honrando, porque faz parte da vida dele. Uma pessoa que tem histórico de honrar a Deus, ela não quer honrar a Deus para que ninguém veja que ela está honrando. Ela honra porque ela sabe honrar. Ela honra porque faz parte do histórico dela, do caráter dela espiritual, honrar a Deus. Então ela já tem uma vida de consagração, ela já tem uma vida de devoção. Então aquilo que nós falamos: nossa, quanto que essa pessoa honra a Deus? Mas às vezes ela nem tem noção de que aquilo é honra a Deus, é a vida dela. É o que ela faz no seu cotidiano, que para nós é espanto. Nossa, como a Obreira Maria honra a Deus, mas isso é a vida dela. O histórico dela é honrar. Às vezes a gente se impressiona: nossa, o quanto que aquele irmão honra a Deus. Só que nem ele às vezes tem noção de que ele realmente honra tanto a Deus, porque aquilo faz parte do cotidiano dele. Quem foi achado verdadeiramente pelo Senhor, irmão, a honra faz parte da sua vida. Que só quem foi resgatado do mundo do pecado sabe de onde ele te tirou. Nós precisamos honrar o Senhor. E Davi está aqui agora sem entender: Senhor, mas como assim? Eu quero te preparar uma casa. O Senhor está dizendo que não sou eu que vou construir essa casa, mas é a minha descendência. Ainda está me dizendo que a minha geração não terá fim, o trono não terá fim sobre a minha geração, sobre a minha casa. Ele fica ali no momento de emoção, sem entender muita coisa. E quando chega aqui no verso 25, Davi continua
Depois que ele ouve tudo aquilo, ele fala o seguinte: agora, Senhor, quanto a essa palavra que tu disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, confirma para sempre e faça como o Senhor disse. Ele ouve de Deus aquela promessa e agora ele fala: Senhor, se foi de fato o Senhor que diz, pois confirma. Confirma, porque se saiu da tua boca, o Senhor há de estabelecer. Davi ora para que Deus confirmasse aquilo que ele mesmo falou. E eu li uma frase hoje que dizia assim, que a melhor forma de pedir a Deus é pedir que seja feita a sua vontade. Muitas das vezes nós nem sabemos como orar e nem como pedir as coisas ao Senhor. Deus, mas eu tenho promessa e o Senhor vai fazer isso na minha vida e na minha casa. E a pergunta é: será se Deus disse? Aqui foi uma palavra que saiu da boca do próprio Deus. Então Davi falou: Senhor, então faça conforme o Senhor disse. Ele lembra a promessa. Todas as vezes em que Deus ele leva alguém na Bíblia a entrar em juízo, é porque ele queria ouvir exatamente aquilo que ele sabe que nós sabemos que ele prometeu. Ele fala: olha, apresenta as tuas razões, várias vezes na Bíblia. E todas as vezes, às vezes a gente fala assim: como é que eu faço para não errar na minha caminhada com o Senhor? Em pedir para o Senhor: peça a vontade de Deus. Peça a Bíblia sobre a tua vida. Nós temos uma tendência a querer confirmações. E Deus, eu quero viver isso, mas será se é a tua vontade? A Bíblia te respalda, o Senhor falou alguma coisa, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Davi ouviu do profeta aquela palavra, mas agora ele fala direto com Deus. O recado dele ali é direto para o Senhor. Quando ele vem e fala: quanto a essa palavra que disseste a respeito do teu servo, a respeito da sua casa, confirma para sempre e faz como tu falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi será estabelecida sobre ti. Então Davi aqui está orando ao Senhor para que seja feita verdadeiramente a vontade do Pai sobre a vida dele. E o capítulo 7, ele termina dessa forma: o Senhor falando para Davi que ele queria honrar a Davi, que ele queria estabelecer a sua casa para sempre sobre o trono de Israel. E aqui no capítulo 8, a gente vai só pontuar alguns versículos-chave. Eu te aconselho a depois dar uma lida detalhada em casa. Mas o que a gente vai falar aqui, a conexão então vai ficar bem compreensível. Porque no capítulo 8 nós vamos ver uma parte do cumprimento dessa promessa, do que Deus fala para Davi. No capítulo 7 a gente viu que Deus está aqui revelando que ele faria Davi um homem conhecido, um homem que seria conhecido sobre toda a terra. O Senhor fala para Davi no 7 aqui que ele prepararia uma terra para o seu povo, uma casa para o seu povo. Deus promete descanso para Davi e para o seu povo, descanso dos inimigos. E o que nós vamos ver aqui no capítulo 8, queridos, é exatamente o cumprimento dessa promessa, porque nós vamos analisar aqui que Deus, ele concede vitória a Davi de norte a sul, leste a oeste de Israel, cumprindo a promessa de paz. Só que Davi, ele era um homem sábio. O capítulo 8 ele foi marcado por muitas batalhas. Só que essas batalhas elas eram necessárias. Aqui no versículo 11 do capítulo 8, na verdade vamos do 6. Davi pôs guarnições na Síria e Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais e os trouxe a Jerusalém. De Betá e Berotai, cidades de Adat-Zer, o rei Davi tomou grandes quantidades de bronze. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer.
e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que já haviam consagrado de todas as nações que havia subjugado, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Ameleque, dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque dos sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal, pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Então o capítulo 8, ele só relata as diversas vitórias de Davi. Então quando Deus prometeu lá no 7 que Davi seria conhecido e que o nome dele seria engrandecido, o Senhor ainda estava falando sobre honra para Davi. A palavra que Deus tinha para Davi aqui era uma palavra sobre honra. Eu vou te honrar sobre essa terra, eu vou te conceder vitória. E aqui fica bem claro, o Senhor ia honrando Davi de norte a sul, de leste a oeste. Quando Davi só não matava todos os homens da cidade, porque Davi tinha visão política. Davi sabia que era necessário que Israel sobrevivesse dos impostos daquelas nações, então ele não matava todos os homens. Davi matava 1/3, 2/3 da população, deixava homens para que trabalhassem, para que pagassem impostos para Israel. Israel ia prosperando, então ele tinha visão política. O reino de Israel ia prosperando. Então era necessário que essas batalhas fossem sangrentas. Sim, Deus estava tomando territórios, inimigos de Deus, que foram avisados há muito tempo, mas ainda assim decidiram ser oposição ao Senhor. E aqui era a justiça de Deus se estabelecendo. Era necessário que Davi derrotasse esses povos inimigos, e o povo filisteu estava ali no meio o tempo todo. Então, tanto que começa o capítulo 8, ele começa falando que Davi atacou os filisteus e os derrotou. Então derrotou os filisteus, moabitas. E aqui fica claro, Davi pegava os despojos, e era comum que esses despojos de guerra eles fossem divididos entre os oficiais, entre o exército. Mas aqui não. Aqui Davi estava honrando ao Senhor. Davi consagrou tudo ao Senhor, todo esse despojo de guerra, e entregou a Deus. Dessa vez eles não quiseram ficar. Então a gente está vendo aqui um Davi que foi honrado, porque fica bem claro. No verso 6, o finalzinho do verso 6 fala assim: e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. E aí vem aquela parte que eu falei agora há pouco. Às vezes a gente olha assim: nossa, Davi foi muito usado, Davi foi muito ousado. Olha como Deus honrava Davi. E aí às vezes trazendo para a nossa vida hoje, tem até uma frase de impacto de Instagram que fala assim: a gente quando vê uma pessoa, Deus honrando uma pessoa, a gente não sabe o quanto essa pessoa honrou a Deus, né? Nossa, como Deus está prosperando a obreira na atividade. Nossa, como ela avançou nos negócios dela. Mas só ela e Deus sabe o tanto que ela honrou esse Deus no secreto. A fidelidade. Se a gente for parar para lembrar aqui a diferença de Davi para Saul, lembra daquele episódio de que Deus fala com Saul para que ele matasse os amalequitas? Saul, ele deixa o rei vivo, ele pega os animais com a desculpa de consagrar ao Senhor e prestar um culto que o Senhor não pediu, entregar uma oferta que Deus não pediu. Ele deixa o rei vivo. Samuel tem que matar o rei, porque Saul não teve capacidade de matar aquele rei. E naquele momento, naquele monte, se a gente for lembrar dessa passagem lá em 1 Samuel, Samuel chega para Saul, Saul está lá, e Samuel pergunta: mas que barulho é esse de animais? Ele fala: não, eu deixei vivo para consagrar ao Senhor, entregando uma oferta que Deus nunca pediu. E naquele momento o Senhor sela a sentença de Saul, por conta da tua desobediência. Hoje eu retiro o trono da tua casa. O que Saul faz? Ele fica tão envergonhado que ele implora para Samuel: volta comigo. Volta comigo, porque ele queria chegar ali com honra. Ele queria chegar ali ainda como rei, mas ele já não tinha mais a presença. E a gente lembra que quando Golias, ele está ali afrontando o povo de Deus, nós vemos a diferença. Saul não teve a capacidade de defender a honra de Deus. Quem se levanta para defender a honra de Deus foi Davi, o menino que era um adorador, que sabia o que era honra. Enquanto os homens preparados, gabaritados, bonitos, fortes e treinados ignoravam a honra de Deus, naquele momento em que o filisteu bradou 40 dias e 40 noites, desdenhando do Deus de Israel,
Davi, quando ouve aquela afronta, ele não se preocupa com ele. Ele não se preocupa com Saul. Quando ele se levanta para defender a honra, foi a honra de Deus. Ele se levanta e pergunta: quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Desde aquele momento nós percebemos que Davi, ele era um rapaz diferenciado, que a preocupação de Davi sempre foi em defender o caráter e a honra de Deus. Então nós vemos hoje Davi sendo honrado pelo Senhor, porque lá no passado Davi tinha um histórico de defesa do nome de Deus. Davi tinha um histórico de alguém que honrava o nome do Senhor em todo o tempo. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou Saul porque ele honrava a unção que ainda estava sobre a vida de Saul. Alguém que obedecia e que reconhecia a unção e a honra que estava sobre a vida de outro. Uma vez eu acho que a pastora falou sobre isso aqui, ou eu li isso em algum lugar. Só que essa questão de honra é muito poderosa. Honrar quem tem honra é uma chave, irmão, que nos leva à prosperidade espiritual. Davi sabia que ele não podia ferir aquele que tinha a unção de Deus. Davi sabia que ele não podia tocar em Saul, porque ele ainda estava legalmente instituído rei sobre Israel, embora ele não carregasse a presença. E muitas das vezes nós somos levados a desonrar pessoas, porque nós fazemos o nosso pré-julgamento de que fulano não é digno de ser honrado. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós não podemos ir contra alguém que ainda está debaixo de um governo estabelecido por Deus. E aqui chega um momento, em 2 Samuel, em que Deus está falando. A Bíblia deixa claro que o Senhor honrava Davi por onde ele passava. Então, de norte a sul, leste a oeste, onde Davi ia, Deus ia honrando. Antes que ele fosse rei instituído sobre Israel, onde Davi estava, ele era honrado pelo Senhor, porque Deus já falava com ele, ele era com Davi. Só que, como eu falei, lá no passado, nós víamos um rei, Saul, que era preocupado com a sua própria honra. Era como ele era visto, era como com as suas alianças. Davi não, ele era preocupado com a honra de Deus. Era um jovem, um homem, que embora soubesse que ele tinha um óleo sobre a sua cabeça, talvez não tinha discernimento daquela unção, mas ele não deixou de ser o adorador que ele era, de fato. Obviamente, como todo homem que é carne e espírito, depois Davi tem as suas quedas, e ele falha, para nos fazer lembrar que realmente o único rei infalível que nós temos em nossa vida chama-se Jesus Cristo. O único reinado que não vai nos decepcionar, queridos, é o reinado de Jesus. O rei eterno, o príncipe da paz. Mas toda liderança que passar sobre a nossa vida, ela vai errar em algum momento. Só que nós precisamos honrá-las. E nós vemos aqui Davi sendo honrado, e às vezes nós questionamos: nossa, fulano não merece isso, eu estou aqui há tanto tempo. Nossa, eu me desgasto. Mas nós não sabemos quem é o irmão no secreto. Eu sempre falo aqui, às vezes tem muita gente que quer brigar por isso, que acha que isso aqui é ministério, isso aqui é o ápice do ministério. Pelo contrário, muitas das vezes tem muito mais relevância quem tem uma vassoura na mão no secreto do que quem tem um microfone pregando sobre um púlpito. Às vezes honra não é chegar aqui e cumprir uma escala para pregar, tocar ou dançar. Honra é vir para cá quando ninguém quer vir, pegar esse pano e passar nessa igreja toda. Aí quando vem aqui no altar e o Senhor sopra o nome do irmão ou da irmã, então abençoa o irmão ou irmã, muitas pessoas questionam: ah, mas a pessoa não sabe nem isso, não sabe nem aquilo. Mas só Deus sabe o quão ele foi honrado por meio daquela vida. Então aqui é a mesma coisa de Davi. Sabe, às vezes existem pessoas, lideranças mesmo, que acham que pelos títulos que carregam não precisam honrar ou não precisam submeter a Deus, como Saul achou. Chegou no ápice, no limite ali da sua vida ministerial, porque ele era rei, ele era o sacerdote, o príncipe de Israel. Então ele começou a querer honrar mais as suas alianças políticas do que o próprio Deus. E isso fez com que ele perdesse a honra do próprio Deus.
Porque a casa de Saul era a casa eleita para governar sobre Israel para sempre. Era para a família de Saul estar na genealogia de Cristo. E foi retirada por conta de uma desonra, uma sucessão de desonras. Enquanto isso, Deus estava preparando alguém que honrava no secreto, que adorava no secreto, que fazia no secreto aquilo que ninguém que estava na linha de frente queria fazer. Aquele momento da manifestação de Davi com Golias foi apenas algo que Davi já fazia no seu dia a dia, no seu cotidiano. Era um adorador de excelência, era alguém que tinha intimidade com o Senhor. Então naquele momento ele nem olhou para a sua capacidade humana, ele olhou para a afronta que Deus estava passando. Eu estava conversando ontem no trabalho, nem foi ontem, foi com um amigo. Ele mandou para mim um vídeo onde mostrava um jovem sendo questionado sobre algumas pessoas em seu local de trabalho, talvez. Por que ele acreditava em Jesus? Por que ele acreditava na cruz? E por que valia a pena defender essa mensagem? E ele respondia, ele argumentava. E vinha a pergunta, ele respondia, ele argumentava. E aquilo me fez pensar, será se nós estamos preparados para honrar e defender Jesus como aquele homem honrou e defendeu? Nós estamos passando por um tempo, queridos, em que talvez a nossa geração seja a última que tenha acesso a um evangelho simples e genuíno. As próximas gerações estão vindo aí com uma dificuldade absurda de compreensão. Pregar o evangelho vai ser muito mais difícil daqui para frente, pela imposição das ideologias. Pessoas que querem mudar a Bíblia. Uma pregação como essa no YouTube que a gente grava, a gente tem que ter cuidado agora com palavras para não ser como é a palavra? Fugiu da mente aqui. Mal interpretado, mas processado. Pega um trecho, não, a pastora Alicina foi homofóbica. Nossa, foi isso, vai chegar nesse ponto. Será se nós que estamos aqui hoje estamos preparados para defender a mensagem que nós cremos, o Deus que nós servimos, no nosso local de trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola? Infelizmente nós temos a resposta, não estamos. Porque tem muita gente que nem sabe por que está aqui, que não entendeu a mensagem da cruz, que não sabe a importância de uma santa ceia, a importância de um batismo, a importância de uma honra. E aqui nós estamos vendo Davi sendo honrado pelo Senhor tempos depois, porque desde a sua juventude ele decidiu viver a sua vida em honra ao Senhor. Então fica uma mensagem para nós hoje: vale a pena investir a nossa vida em honra a Deus. Quando nós decidimos honrar ao Senhor e a visão que Ele nos deu, queridos, o nosso futuro ele está garantido com paz, com prosperidade, com uma família estruturada. Quando eu cheguei aqui em 2012, uma coisa que eu nunca esqueci, que a minha pastora falava: daqui a 5 anos a tua vida não vai ser a mesma. É um prazo que, não é que é lei, mas é um prazo que a gente tem para avaliar. Que quem tem histórico de honra é honrado. Está aqui há muito tempo, não evolui, não cresce, não tem porta aberta, não tem honra na tua vida. Sinto muito te falar. Porque é impossível que alguém que honre a Deus não tenha portas abertas na sua vida. É impossível que alguém que não honre a Deus avance e prospere. Veja só, Davi queria edificar uma casa para Deus. Deus falou: não, vai ser a tua descendência. E eu vou te falar mais: a tua descendência será eterna, o meu trono não sairá da tua casa. Deus conhecia o coração de Davi. E às vezes nós temos uma palavra: não, mas Deus conhece o meu coração. Isso te preocupa? Ou isso te traz alívio? Porque essa palavra de impacto, não, mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe porque eu não estou honrando, porque eu não fui. Ele sabe. Ele sabe. Às vezes nem a gente acredita, né, pastora? A gente sabe quem tem histórico de honra. A gente sabe quem tem prazer em honrar a Deus. E Deus mais ainda, porque é Ele que recebe como aroma suave aquilo que a gente entrega. É Ele que decide o que passa desse teto e o que não passa. Aí chega Davi, o menino. Saul chega para ele e bota uma armadura: não, eu não quero. Esse incircunciso vem com lança, escudo, espada. Eu venho em nome do Senhor.
Ele sabia em quem ele tinha crido ali. E foi por causa dessa ousadia e dessa palavra que Davi foi honrado. O reinado de Davi começa com consulta a Deus. Saul já não fazia isso, ele só ia. Tanto que chega um momento que Saul vai falar com Deus, Deus não responde. Ele fica desesperado, o que é que ele faz? Vai consultar a feiticeira, que ele queria revelação. Samuel se afastou. Tu não está honrando a Deus. O profeta saiu da presença de Saul, Deus sai da presença de Saul, mas ele ainda tinha título. E tem muita gente que acha que vai sobreviver por causa de título. Não vai, meu irmão. Nós podemos chegar no maior nível de espiritualidade aqui na terra, de títulos humanos, mas sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Não tem como frutificar. Saul tinha coroa, tinha manto, tinha túnica, mas não tinha mais a direção do Senhor. Não tinha presença, porque não honrou. Ah, mas é uma bênção, olha, tá fluindo. Tem título, tem ministério, mas será que ainda tem o Espírito? Tem a honra? Resultado é diferente de fruto. Se eu venho para cá e ensaiar todos os dias, eu vou ter um bom resultado, mas isso pode não gerar fruto nenhum. Há diferença entre unção e técnica. O ministério de dança dessa casa, sem unção, é apenas arte circense, porque parece. Os movimentos lembram, mas a unção torna diferente, torna espiritual. Sem a unção é arte. O que nós fazemos aqui sem unção é arte. E arte não transforma, arte não cura, arte não manifesta o poder de Deus. O que manifesta o poder de Deus é honra, obediência aos princípios. Saul tinha arte, a arte de fazer negócio, política, aliança política, mas já não tinha presença. Ele desespera. Davi começa seu reinado. Senhor, eu devo ir. E Deus fala, vai. Davi agora chama o profeta. Eu quero construir um templo, honra. Era rei, mas ainda perguntava para o profeta. O pior erro do ser humano, irmão, é ele achar que ele é maduro demais para entender que ele não precisa de cobertura espiritual. Não, agora eu sou líder, eu sou um obreiro, eu sou um pastor, eu não preciso de conselhos. É o início do teu fim. Você achar que porque já está tanto tempo de igreja, agora eu posso tomar decisão, agora eu posso ir para onde eu quiser, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida, porque eu sou obreiro, porque ninguém tem... Irmão, honre ao Senhor, honre a liderança que está sobre a tua vida. Nós não podemos nunca esquecer que nós temos cobertura espiritual. E aqui, o capítulo 8 todo é pequeno, mas nós vemos aqui as diversas vitórias de Davi. E Deus deixando claro que ele era com Davi. E aí, para fechar, como eu falei, esses 3 capítulos falam da honra de Davi a Deus, agora de Deus a Davi. E no capítulo 9, nós vamos ver a honra de Davi com a descendência de Saul. É pequenininho, mas olha o que acontece. Versículo 9:1, só para a gente finalizar. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E o rei respondeu: onde ele está? Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso contigo por causa de Jonatas teu pai.
Eu vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre na minha mesa para comer. Então Mefibosete inclinou-se e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa de Davi eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará para sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos e disse ao rei: farei tudo o que o meu rei ordena a este teu servo. Assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porém fazia as refeições sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. A gente fecha esse ciclo aqui agora com a honra de Davi à casa de Saul. Só que a honra de Davi à casa de Saul por meio de uma aliança. Nós vamos lembrar aqui, lá em 1 Samuel capítulo 20, quando Davi estava fugindo de Saul, lá naquele campo, ele e Jonatas fazem um pacto de lealdade eterna. E esse pacto, o cumprimento desse pacto, dessa honra, porque Jonatas livrou Davi da morte algumas vezes, e ali eles fizeram esse pacto. E agora chega o tempo em que Davi estava em paz, porque ele tinha vencido todos os povos ali, eles estavam em um descanso que o Senhor tinha prometido. E agora Davi então se lembra dessa promessa que foi feita lá no passado, e agora ele está ali para honrar a memória de Jonatas. Em 1 Samuel 20, não precisa abrir, eu só vou ler, só para a gente lembrar. No versículo 15, Jonatas fala para Davi o seguinte: não deixe jamais de agir com bondade para com a minha família, quando o Senhor exterminar da face da terra os teus inimigos. Que o meu nome não seja apagado juntamente com a casa de Saul, senão o Senhor cobrará de Davi. E Jonatas fez com que Davi reafirmasse seu juramento de amizade leal, porquanto Jonatas amava Davi como a si próprio. No versículo 42, então Jonatas encorajou Davi dizendo: vá em paz, quanto ao pacto de amizade leal que juramos um ao outro em nome do Senhor, que o próprio Deus seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e entre a tua. Eles fizeram aquele pacto lá naquele campo, e agora aqui no capítulo 9, depois que Davi já está estabelecido, está em paz, ele pergunta, ele lembra, e ele pergunta: será se ainda tem alguém da família de Saul, da casa de Saul vivo? Mandam chamar Ziba, que era servo da casa de Saul ainda, que cuidava ali, talvez das poucas coisas que ainda tinham restado. E ele fala assim: Senhor, tem Mefibosete, filho de Jonatas. E Davi fala: eu quero usar da bondade de Deus para com ele. Mandou buscar Mefibosete, que estava em Lodebar. Existem muitos questionamentos sobre o que de fato era Lodebar, mas o nome Mefibosete, esse Bosete, eu estava vendo, ele tem uma raiz hebraica no nome que significa vergonha. Onde tem Bosete no final, a raiz hebraica aponta para um nome de vergonha ali. Então, Mefibosete, ele carregava vergonha no nome. Ele era aleijado, porque quando Israel estava ali em batalha, uma carroça passa na fuga ali, a serva deixa que ele caia, e ele fica manco das duas pernas. Ele é levado para Lodebar, que muitos falam que era uma terra de tristeza, de dor, de situações difíceis. Estava esquecido. Só que por conta
de uma lealdade, de uma aliança que Davi fez com Jonatas lá no passado. Aí eu te falo, olha a importância, irmão. A importância de você honrar a vida de outra pessoa. Talvez naquele momento Jonatas nem tinha certeza. O próprio Davi não tinha certeza de qual seria o seu destino. Ele estava fugindo. Mas ali eles fizeram uma aliança, um pacto eterno diante de Deus. E agora, tempos depois, Davi está ali para honrar uma palavra que foi estabelecida diante de Deus. E agora Davi estava ali honrando a memória de Jonatas por meio da vida de Mefibosete. Como eu falei, o tema dessa mensagem hoje é honra quem merece honra. Nós vemos Davi querendo honrar a Deus, Deus devolvendo a honra para Davi. Davi agora vivendo a plenitude da honra de Deus, com o seu reinado estabelecido, a sua casa próspera, ele estava em paz e prosperando. E agora ele vai honrar a memória de Jonatas, porque foi um amigo, foi um defensor. Jonatas se colocou entre Saul e Davi muitas vezes. Saul tentou matar Jonatas por causa de Davi, que ainda era um menino. Mas Jonatas reconhecia que Davi carregava uma coroa sobre a cabeça. E Jonatas sabia que Davi era um escolhido. Agora entenda a importância de nós honrarmos pessoas que carregam um propósito. Às vezes nós não temos noção, às vezes você não tem noção. É chato demais fazer isso daqui. Você não tem noção de quanta honra há por trás daquele pedido. Quanta honra há por trás daquela solicitação que muitas vezes o teu pastor te pede, isso tu não faz. Não quer fazer. Isso de novo. A honra, ela está escondida nessa lealdade. E uma das histórias mais bonitas de honra na Bíblia é essa história de Jonatas e Davi. Porque agora o filho de Jonatas, que poderia ter sido esquecido, porque Davi estava próspero, estava vivendo ali a plenitude da sua vida. Ele poderia esquecer aquela promessa, porque Jonatas tinha morrido, Saul estava morto, mas ele tinha lealdade àquilo que um dia ele prometeu. E muitas das vezes nós carregamos frustrações. Quantas pessoas não já passaram em nossa vida dizendo: eu estou contigo até o fim, e na primeira oportunidade elas foram embora sem olhar para trás. Quantas pessoas já falaram assim: não, pode contar comigo. Aí tu vai atrás, nunca dá, nunca pode. Isso não é honra. Davi podia ter esquecido Mefibosete aqui, mas quando ele se assenta à mesa, ele fala: não, eu tenho uma palavra empenhada com a memória de Jonatas, e eu vou honrar. Manda buscar o menino, ele vai sentar comigo na minha mesa por todos os dias de sua vida. Mas ninguém lembrava, mas ele lembrava. E Deus era testemunha daquele pacto. Nós precisamos caminhar tentar caminhar. Porque isso é uma coisa muito do ser humano. A honra, ela é uma decisão. Honra é decisão, não é imposição. Tu tem que me honrar, obreiro. Não, honra é decisão. É o quanto eu entendo no meu coração que a honra, ela volta como honra. Mefibosete nem era vivo, mas ele desfruta agora de uma aliança estabelecida lá no passado com a geração do pai dele. Eu penso muito, a gente está aqui liderando, mas a gente que planta sementes na vida de outras pessoas, eu sempre falo: um dia eu quero que a minha descendência seja abençoada por muitos dos que aqui estão, que amanhã serão líderes, que sejam cobertura sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Hoje nós recebemos honra dos nossos pastores, que quando Deus nos levantar, que nós possamos devolver essa honra por meio da geração que vai continuar. Como? Honrando o Cláudio Davi, que vai ser o nosso pastor um dia. Eu tenho certeza disso. A pastora está dizendo que não, pastora. O Josué está vindo aí. Naquela casa tem um cajado que vai continuar esse pastoreio. É uma casa de ministros. Nós sabemos o quanto nós somos abençoados e honrados por essa geração. Nós que vamos continuar o legado,
Temos que honrar a geração que veio deles. E a honra recíproca. A gente é honrado, devolve honra. Recebe honra de novo, devolve honra de novo. É o que Deus estava fazendo com Davi. Davi honrou a Deus lá naquele dia, naquele vale ali com Golias. O que Deus fez? Eu vou te honrar. Deus anotou aquilo. Quando Davi quer construir o templo, Deus falou, não, eu vou te honrar. A tua descendência vai construir o templo para mim. Deus honrando Davi. Honrou tanto Davi que Davi entra na genealogia de Cristo. Cristo é a raiz de Davi. O quão dispostos nós estamos a honrar a Deus. Muitas vezes, irmão, você está aqui, tem levado o teu ministério como um peso, a tua casa como um peso, a tua família como um peso, a tua responsabilidade como um peso. Não faça isso. Sinta-se honrado em fazer parte do seleto grupo de ministros da casa do Senhor. O Senhor não emprega óleo, não derrama óleo sobre a cabeça de qualquer pessoa. A gente sempre fala isso aqui, você que tem óleo sobre a cabeça, honre essa unção. Honre esse chamado. Muitas das vezes esse teu, eu não quero mais, eu vou devolver, eu vou empregar, isso não é, isso desonra a Deus. Isso desonra a tua casa, isso fecha portas para a tua descendência. E tu nem tem noção disso. O teu não hoje, a tua rejeição hoje às coisas de Deus, podem comprometer e podem fazer com que a tua descendência não se assente na mesa de honra que estava preparada para a tua geração. E às vezes tu acha que o teu não hoje, a tua desistência hoje só implica na tua vida. Pelo contrário. Pelo contrário. Anote bem. Saiba bem quem são as pessoas que te honram. E honre pessoas. Às vezes nós queremos empregar honra para quem não sabe o que significa honra. Precisamos entender o princípio disso. A honra abre portas, irmão. Davi só se tornou esse grande rei de relevância porque ele honrou muito a Deus. Até depois que ele peca, ele adultera, ele se arrepende. E mesmo assim Deus não retira a palavra que tinha sobre a vida dele, porque Deus estava honrando a sua palavra com a casa de Davi. Deus escolhe Saul, percebam a diferença. Deus escolhe Saul. Deus queria estabelecer a casa de Saul para sempre, mas Saul desonra. Deus vai lá e revoga uma palavra que ele tinha estabelecido. Mas com Davi não. O trono se estabeleceu sobre a casa de Davi. E Jesus é a casa de Davi. O reino eterno vai se concretizar quando ele vier nos buscar, porque a casa está preparada. Aquilo que ele fala aqui, lá no capítulo 8, por meio de Salomão, parte da profecia se cumpriu. O templo foi estabelecido, mas virá um novo templo, onde a verdadeira raiz de Davi, o leão de Judá, voltará para buscar o seu povo, colocar na morada eterna. E ali nós seremos honrados e receberemos a coroa da vida. Essa coroa nos está preparada desde a fundação do mundo. Mas aqui guarda a sua coroa, isso é uma questão de honra. Manter a coroa sobre a cabeça é uma questão de honra. Porque nós perdemos unção. Saul sabe o que foi isso, Davi sabe o que foi isso. Ele fica tão desesperado quando ele peca que o Salmo 51 chega, ele desesperado: Deus, não retira de mim o teu espírito. Porque Davi sabia como é um homem que vaga sem o espírito de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, eu não quero passar pelo que Saul passou. Eu não quero, Deus. Ele fala, então cria em mim um coração puro. Ele reconhece que ele não era. Ele era um rei imperfeito. Cria em mim um espírito inabalável. Ele reconhece que dentro dele havia um espírito falho. Não retira de mim o teu espírito. Oração sincera de alguém que queria continuar honrando a Deus, mesmo sendo falho. As falhas que nós cometemos ao longo do percurso, elas só acabam com a nossa vida se a gente deixar.
todas as manhãs, irmãos, há um recomeço preparado para mim e para a tua vida. Essa noite é uma noite de recomeço para mim e para a tua vida. Se você sair daqui disposto a querer honrar a Deus como nunca honrou, se prepare para ser honrado como nunca ninguém foi na tua geração, na tua casa. Tantas pessoas estão aqui e sabem o que carregam. Tem gente que daqui que já tentou levantar 1, 2, 3, honrar aquela casa, ninguém se levanta. Ele te levanta agora para honrar. Então segure. Tem gente aqui que é a terceira, quarta tentativa dentro de uma casa, Deus querendo abençoar uma casa. E tem gente que não está entendendo. Entrega a honra, entrega a coroa. E tu está aqui firme. Então honra essa oportunidade. Porque a promessa dele não vai mudar por quem não quis permanecer. Ele sempre vai levantar alguém para que a tua casa seja bendita, mas que seja pela tua vida. Não espere que outra pessoa se levante porque você não quis se submeter à vontade de Deus. Ah, está difícil demais, eu sou cobrado demais. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Honre. Porque o teu não hoje pode fechar as portas da prosperidade na tua casa. A gente tem que aprender a crescer, meu irmão. Nós estamos só sendo preparados aqui para estar um dia diante do Senhor. Se a gente não está conseguindo passar por essas inconstâncias aqui, a gente não vai resistir à grande tribulação. Porque até para resistir à grande tribulação, precisa honrar o nome do Senhor. Se a gente não consegue defender o nome dele no nosso ciclo de amizades, nas conversas que nós temos com os nossos amigos, nós não estamos preparados para suportar as grandes provações. Na primeira oportunidade negaremos a Ele publicamente e seremos negados diante do Pai. Então que possamos rever os nossos conceitos hoje, que possamos sair daqui hoje entendendo que eu preciso honrar aquele que é digno de honra, para que Ele retribua essa honra na minha vida e a minha casa seja alcançada. Tem coisas na vida de muita gente aqui que na casa não está pior porque você tem honrado a Deus. Você tem se submetido. Tem sido difícil, tem, mas você está aqui. Honre. Dificuldade todo mundo passa, meu irmão. O próprio Jesus fala isso. Olha, no mundo vocês terão aflições. Tenham bom ânimo, eu venci. Então não ache que está olhando para o que está sofrendo. Ah, porque é só comigo. Pelo contrário, você é só mais um. E sempre tem alguém sofrendo mais do que você. Honre a Deus. Honre as coberturas espirituais que estão sobre a tua vida. Honre essa casa. Honre essa visão. Dentro da visão dessa casa, que eu estou falando para quem é pleno, eu faço parte disso. Dentro da visão dessa casa há uma chave de prosperidade que a honra te faz acessar. Muita gente não vai acessar isso, não vai entender isso. Tem gente que está batendo cabeça até hoje porque quer. Está sofrendo porque quer. Porque a visão da qual eu faço parte, que essa casa recebeu de Deus, ela tem portas específicas para abençoar a nossa casa e a nossa geração. E só vai viver isso quem se submeter à honra. Você nunca vai receber honra de Deus nesse lugar desonrando a tua liderança, meu irmão. Desonrando os teus pastores. Nunca. Se tem uma coisa que Deus honra é quem tem autoridade. Gente que acha que pode falar o que quiser dos seus líderes e que está tudo bem. Pode estar tudo bem para ti e para quem está do outro lado aqui. Mas lá no céu a desonra está anotada e tem porta que nunca vai se abrir na tua vida enquanto você não aprender o que é honra. Eu já paguei preços por desonra. Só que para a glória de Deus eu me permiti ser redirecionado. E uma coisa que eu peço a Deus, Pai, eu quero morrer honrando ao Senhor e honrando aqueles que estão sobre a minha vida espiritualmente me cobrindo. Porque eu sei o poder de uma cobertura espiritual. Muitas das vezes quem me tirou do fundo do poço, depois de Deus, foram os meus pastores. Foram aqueles que Ele levantou para colocar a mão sobre a minha cabeça e me dar destino. E tem gente aqui que não está nem aí para isso. É tempo de rever essas coisas. O nosso sumo sacerdote, ele está vivo. O nosso bom pastor está vivo. É tempo de nós redirecionarmos, alinharmos a nossa visão
e decidirmos, porque eu já falei, honra, não, Deus me ensina a honrar, não, honra é decisão. Saia daqui hoje entendendo, Deus me ensina, eu preciso honrar. Mas como Davi, Senhor, é o meu coração que é ruim, é o meu espírito que é falho, então me dá um coração segundo o teu coração. Que a gente possa viver, para que a gente possa viver isso aqui que Davi vive com Deus. Onde Davi passava, ele era bendito. Deuteronômio fala sobre isso, as bem-aventuranças. Se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedecer, bendito serás. Aí começa a sucessão de bem-aventuranças. É decisão. Se ouvir e obedecer, é decisão. Então a gente sai daqui hoje decidindo honrar a Deus. A honra não é uma palavra bonitinha não, que a gente inventa para te fazer uma lavagem cerebral. Não, porque quer ser respeitado. Não, pelo contrário. Quando falamos sobre honra aqui nesse altar, é porque nós entendemos o valor de uma honra. E nós queremos que a igreja seja abençoada pelo simples fato de honrar. Porque as chaves estão aí. Então que o Senhor possa gerar isso em nosso coração. E que possamos obedecer e fluir nessa caminhada de honra a Deus, para que Ele devolva a honra sobre nós, para que possamos honrar pessoas também. Tem coisas aqui na terra que é o sobrenatural que vai mover, mas tem coisas que Ele vai usar pessoas para lembrarem do teu nome, para te honrar. Então onde você passar, honre. Honre o teu trabalho, honre a tua escola, honre os seus amigos, honre os seus pais. Você nunca tem noção das voltas que o mundo vai dar. Quem tu honra hoje aqui, que tu não dá nada por essa pessoa, porque ela não tem nada para te oferecer, honre a si mesmo. Talvez não seja por meio dela, mas Deus vai levantar pessoas lá na frente que vão honrar a tua vida. Aqui na terra, nós precisamos de pessoas, conexões. E Deus vai pegar pessoas do nosso meio para nos honrar. Reveja hoje quem você está honrando, aonde você está depositando essa honra. Mas aonde você passar, meu irmão, passe de cabeça erguida. Honre o teu chefe, honre o teu professor, honre os teus pastores. Honre. O diabo coloca uma frase na boca de muitas pessoas: ah, tu é besta demais. Não. Não é sobre ser besta, é sobre honrar. Quem entende o valor de honra, honra. Quem não entende, desonra. É fato. Que o Senhor nos ensine e que acima de tudo nós possamos obedecer e fluir e caminhar debaixo dessa palavra. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te convidar a colocar a mão sobre o teu coração. Nós vamos orar juntos. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego o meu coração. Eu te peço, Pai, ensina-me o valor da honra. Ensina-me a em todo o tempo te colocar como prioridade na minha vida. Hoje eu me coloco à tua disposição para ser redirecionado, para ser transformado, e que por meio da minha vida, a minha casa e toda a minha descendência sejam abençoadas. Nessa noite eu te entrego tudo o que há em mim e te peço, tem misericórdia da minha vida. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável e não retira de mim a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.